Bom, pessoal, vamos aí mais uma aula, né, de máquinas 3. Hoje a gente vai dar uma importância aí, uma atenção aí mais à máquina síncrona operando como motor, ok? Essa é a aula número 2. Então vamos lá, pessoal. Nosso objetivo aqui é abordar a parte da máquina síncrona como motor síncrono, ok? Então, então quais são os requisitos para a gente operar como motor? Não precisa de máquina primária porque o próprio motor vai ser o acionador das cargas que vai ser acoplada no eixo dele. Então ele vai ser o próprio motor, então não precisa mais de máquina primária, ok? E esse T3 eu preciso, que é para quê? Para alimentar a, a, a excitação da máquina, ou seja, o enrolamento de campo que se encontra no rotor, através de quê? Das excitrizes, que pode ser dinâmica ou estática, como vimos na aula anterior. E o princípio de funcionamento, uma vez dado partido o motor, ou seja, uma vez o motor atingiu sua velocidade síncrona, então foi feito através de algum método, foi realizada a partida do motor, e estando o campo do rotor alimentado através da corrente contínua, que é a corrente de excitação, o fasor correspondente, pessoal, à indução magnética de campo, irá perseguir o alinhamento com o fasor da indução magnética resultante da máquina. Daí surge o conjugado motor, entendeu? Então, o fasor da indução magnética de campo persegue o fasor da indução magnética resultante da máquina no entreferro. Então, isso aí é que dá origem ao conjugado motor. Isso aí a gente disse na aula passada. A indução magnética, o fasor da indução magnética do campo, ele tende a se alinhar com o fasor da indução magnética resultante da máquina. E vamos agora verificar a parte da potência. Como é que é feita essa conversão, pessoal, da potência e como é que é verificada essa parte do torque. Então, veja só, pessoal, a potência, como ele é um motor, então ele vai absorver potência ativa da rede elétrica. Então, a potência ativa absorvida pelo motor via rede elétrica corresponde à potência fornecida à carga que está ali acoplada no eixo do motor. Lógico, nada vindo além. Então, tudo é uma conversão. Se você aplicou uma carga, um torque resistente no eixo do motor, como é que vai surgir meu conjugado motor? Eu vou absorver potência ativa da máquina para que se transforme em conjugado motor. Aí eu venço o conjugado resistente e a carga, que pode ser um compressor ou uma bomba, um triturador, ele possa realizar trabalho, ok? Então, quando a gente fala carga aqui, é a carga que está acoplada ao eixo do motor síncrono. Fasorialmente, vamos mais uma vez, a gente vai ver o fasor lá na frente, nas aulas posteriores, mas assim, na física, o que é que acontece fasorialmente? No motor, o fasor correspondente à indução magnética do campo sempre vai estar atrasado em relação à indução magnética resultante da máquina no entreferro. Então, como o fasor do campo tende a se alinhar ao fasor resultante, dá-se origem aí ao conjugado motor, necessário para vencer o conjugado resistente da carga. Isto somente é possível devido ao aporte de potência via rede elétrica. Isso aqui a gente vai a conversão eletromecânica de energia, né? Então, vê só, pessoal, quanto mais potência for solicitada pela carga via eixo de acoplamento do motor síncrono, maior deverá ser o conjugado motor para vencer o conjugado resistente, ok? Importante observar que existe um limite de estabilidade de potência. Não é a gente colocar conjugado resistente no eixo do motor síncrono, que o motor síncrono vai puxar a potência ativa da rede e vai vencer aquele conjugado resistente. Não, existe um limite. Existe um limite de potência ativa que você vai absorver do sistema elétrico, de forma que, se você passar desse limite, o conjugado resistente vai ser maior do que o conjugado motor e a velocidade vai tender a cair. Então aí a gente diz que perdeu-se, houve a perda do sincronismo, ok? Então, a operação do motor acoplado à rede, o motor síncrono. Então, o regulador de tensão, pessoal, ele pode aumentar ou diminuir, pessoal, a corrente de excitação do campo. Então, para que serve isso? Porque no motor síncrono você pode fornecer ou absorver potência reativa na rede elétrica. Então, ao passo que o motor síncrono você consegue ter esse modo de operação, você pode trabalhar ele com fator de potência capacitivo ou indutivo. No motor assíncrono, que é um motor de indução, você não consegue controlar a quantidade de reativo
a ser aportado na rede, ou a ser aportado ou ser absorvido. Você pode trabalhar dessas duas formas aí, que vamos ver agora. Operação do motor síncrono como fator de potência indutivo. O que é que o regulador de tensão vai fazer com a corrente de campo? Se ele trabalha no fator de potência indutivo, a corrente que a excitatriz está mandando para o enrolamento de campo no rotor vai ser menor. A gente diz que ele está trabalhando de forma subexcitada. Então, o motor síncrono trabalhando subexcitado, ele vai estar absorvendo, pessoal, potência reativa da rede elétrica. E o motor síncrono trabalhando de forma sobreexcitado, com a corrente de excitação maior, o que é que acontece? Ele vai estar fornecendo potência reativa à rede elétrica, ok? Então aí, através do motor síncrono, a gente pode controlar, pessoal, o fator de potência na barra onde ele está conectado. Dependendo da quantidade de reativo que se precise aportar ou absorver na barra, o motor ele pode ali trabalhar como um controlador também de fator de potência, ou seja, não precisa de capacitores, ok? Então, método de partida. A gente tem dois métodos que nós vamos apresentar aqui, um enrolamento de amortecimento e outro por redução de frequência no estator, ok? O motor síncrono, ele não tem conjugado de partida por si só, ele precisa de alguns elementos. Então, alguns métodos de partida são enrolamento de amortecimento, que se encontra no rotor, é um enrolamento além do enrolamento de campo do rotor, que é alimentado de corrente contínua. Então, o motor síncrono tem que vir com esse enrolamento de amortecimento, ou então empregar um método de partida por redução de frequência no estator. Então, enrolamento de amortecimento. Então, o rotor do motor síncrono já vem concebido com enrolamento de amortecimento. Enrolamento este, pessoal, que se encontra em curto, lá no rotor. Então, lá vai ter dois enrolamentos. O enrolamento principal do campo, né, que é alimentado em CC via excitatriz, e um enrolamento de amortecimento que se encontra em curto-circuitado lá no rotor. Então, ele funciona como uma bobina do rotor do motor assíncrono, que é o motor de indução. Desta forma surge o conjugado de partida, pessoal. Uma vez atingindo a velocidade bem próxima à nominal, o enrolamento principal do rotor é alimentado pela correia de excitação, de forma a criar o campo principal no rotor necessário para alcance da velocidade síncrona. Então, atingida a velocidade síncrona, como não há mais escorregamento, a força eletromotriz, pessoal, induzida no enrolamento de amortecimento torna-se nula, assim não havendo impactos durante a operação do motor, podendo se acoplar uma carga em seu eixo. Então ele primeiro parte, depois a gente excita através da excitatriz o enrolamento principal de campo no rotor, e aí chega-se a velocidade síncrona e daí pode colocar carga no eixo de acoplamento do motor síncrono, ok? E a outra forma, pessoal, é através da redução da frequência no estator, por meio de um conversor de frequência é, nos terminais, né, do motor. Você consegue o que? Reduz a velocidade do campo magnético no estator, que é a indução magnética no entra ferro, né? Se você diminuir a frequência, essa velocidade no campo girante não vai ser mais a 60 Hz, vai ser naquela frequência menor. Então, de forma que o mesmo possa arrastar o campo do rotor. Então, você tem uma velocidade menor e o enrolamento de campo do rotor ele é alimentado pela estatriz. Então, com a velocidade menor, o rotor deixa de ver aquele campo pulsante e começa a ver um campo que está é, é, arrastando o eixo do rotor. Então, após a partida, aumenta a frequência do conversor, né, ao valor nominal, que no caso aqui é 60 Hz, acelerando o rotor até a velocidade síncrona, para que daí possa ser acoplada a carga no eixo. Então, primeiro parte, atingiu a velocidade síncrona, é que você pode acoplar uma carga no eixo de acoplamento do motor síncrono, ok? Então aí chegamos ao fim, pessoal, da nossa aula. Vamos encaminhar uma lista de exercícios para assimilar mais o que foi discutido aqui e estamos em contato com vocês, ok? Até a próxima aula, pessoal.